O que um triângulo especial tem de tão especial assim? É fácil identificar que se você olha para um triângulo equilátero, onde todos os lados têm medida L, esse triângulo equilátero, quando você desenha sua altura, você acaba dividindo o triângulo equilátero todo em dois triângulos retângulos. Essa altura vai formar ângulo de 90 graus. O triângulo equilátero já tinha cada um de seus ângulos iguais a 60 graus. Essa soma já é igual a 150. Para que a gente chegue a 180 graus, eu tenho 30 graus no terceiro ângulo. Fechado? Assim sendo, você vai perceber que o triângulo daqui é igual ao triângulo do outro lado. Isso me permite entender que este lado vai valer a metade do lado do triângulo equilátero. E por força da aplicação do Teorema de Pitágoras, você chegaria à conclusão que essa altura é L raiz de 3 sobre 2. Tudo ok? Daí a característica tão especial desse triângulo notável. Se você conhecer a medida de um lado, você conhece a medida de todos os outros. Tudo bem? Tranquilo? Exemplo, se isso aqui valer 10, isso vai valer 5, isso vai valer 5 raiz de 3. O que você não pode perder de vista é o fato de termos um triângulo notável reconhecido como um de 30, 60 e 90 graus. Decorre disso uma outra análise, são as razões trigonométricas. Você vai poder expressar o seno de um ângulo qualquer como cateto oposto sobre a hipotenusa. Em especial, o seno de 30 graus, ele vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa, tanto quanto em algum outro ângulo. Quem faz neste triângulo azul em destaque o papel de cateto oposto é o lado L sobre 2. E quem faz papel de hipotenusa para o triângulo azul? L. Dessa divisão L sobre 2 dividido por L, você vai ficar com L sobre 2 vezes L. Se você cancelar o L de cima com o L de baixo, você chega a meio. Ou seja, o seno de 30 ele é sempre igual a meio. O que isso quer dizer? Que vai haver sempre um lado, o cateto oposto, valendo a metade da hipotenusa. Vamos tentar de novo? Vamos falar agora do cosseno de 30 graus. O cosseno de um ângulo qualquer é dado por cateto adjacente sobre a hipotenusa. Neste caso, quem faz o papel de cateto adjacente? L raiz de 3 sobre 2. O adjacente, o que ajuda a formar, coincide com a altura. Se você dividir pela hipotenusa L, você vai cancelar o L de cima com o L de baixo. O que você vai ter de resposta é raiz de 3 sobre 2. A razão trigonométrica, ela me diz quantas vezes um lado é maior do que o outro. Em especial, para o ângulo de 30 graus, ela me avisa quantas vezes a hipotenusa é maior que o cateto adjacente ou quantas vezes o cateto adjacente é menor que a hipotenusa. Para fechar esse ligeiro trabalho, vamos falar da tangente de 30. Assim como a tangente de qualquer ângulo é dada por cateto oposto sobre cateto adjacente, neste caso, quem faz o papel de cateto oposto é o L sobre 2. Quem faz o papel de cateto adjacente é o L raiz de 3 sobre 2. Você percebe que você tem L sobre 2 tanto em cima quanto embaixo. Então vai sobrar apenas 1 sobre raiz de 3. Fruto de uma racionalização, raiz de 3 sobre 3 é o que você vê comumente exibido. Mas, Paulo, e aí? Quando você fala do 60 graus, ele não se tornaria um ângulo especial também? É evidente. Só que, enquanto eu falo de
cateto oposto ao ângulo de 30, este mesmo cateto que é oposto ao ângulo de 30 é adjacente ao de 60. Isso significa que o seno de 30 coincide com o cosseno de 60. O cosseno de 30 coincide com o seno de 60 graus. Tudo ok? Um outro triângulo mega importante de você ter guardado no coração é o triângulo que surge quando tomamos um quadrado e dividimos esse quadrado com uma das suas diagonais. Se eu já tinha um ângulo reto dentro deste triângulo, coincidindo com um ângulo do quadrado, com o vértice do quadrado, aqui e aqui vão pintar outros dois ângulos que são necessariamente iguais. E por que são iguais? Se isso é L lado do quadrado e este outro cateto também coincide com outro lado do quadrado, então nós temos, além de um triângulo retângulo, um triângulo isósceles. Se eu tenho um triângulo isósceles, além dos lados iguais, eu tenho dois ângulos iguais. Se esse já vale 90, nos sobram outros 90 graus para dividir igualitariamente para esses dois. 90 dividido por 2, 45 e 45 graus. Fechado? Agora, quando você aplica Pitágoras nesse triângulo, você chega à medida da diagonal. Como se você já não soubesse. A diagonal de um quadrado vale sempre L raiz de 2. Volto a dizer o porquê de um triângulo como esse ser um triângulo especialíssimo. Porque se você conhecer a medida de um dos lados, você conhece todos os outros. Se este lado valer 20, esse vai valer 20 e esse vai valer 20 raiz de 2. Tudo bem? É por isso que esses triângulos são tão importantes. E deles, nós extraímos algumas razões trigonométricas, como o seno, o cosseno e a tangente. Em se tratando do seno de 45 graus, eu sugiro que a gente se coloque nesse ponto de vista, como se nós estivéssemos em pé nesse vértice. Assim, a gente vai olhar para o cateto oposto L sobre a hipotenusa L raiz de 2. Se você apenas simplificar o L de cima com o L de baixo, o que sobra? 1 sobre raiz de 2. Após a devida racionalização, raiz de 2 sobre 2. Tudo ok? Tudo beleza? O que esta razão trigonométrica nos mostra é o mesmo que o próprio desenho nos mostra. A relação entre um lado, um cateto desse triângulo especial e a sua hipotenusa. Só que de outra maneira, através de uma razão, através de uma fração que nos diz quantas vezes um lado é maior ou menor do que o outro. Vamos falar da tangente. Eu sei que eu vou pular os 45, mas você vai entender por quê. A tangente de um ângulo qualquer é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você ainda olhar para este ângulo de 45, quem faz o papel de cateto oposto? L. Quem faz o papel de cateto adjacente? O outro L. A tangente de 45 nos mostra sempre a razão existente entre dois lados de mesmo tamanho. Se você está falando de dois lados do mesmo tamanho, a tangente vai ser igual a 1. A razão entre eles vai ser igual a 1. Esse cosseno de 45, bom, se o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, repare, L sobre L raiz de 2. Mas, Paulo, não é a mesma conta de cima? Exato. Por isso que eu deixei economicamente para depois. Um exercício interessante para a gente resolver é encontrar o tamanho desse segmento de reta, desde já eu estou chamando de x, e esse de y eu quero encontrar também. O que me foi dado foi o lado deste grande triângulo, que vale 5 raiz de 2. O grande triângulo ele tem um ângulo de 45 graus e um ângulo de 30 graus. O que fazer para podermos encontrar esse x e esse y? Beleza. A grande ideia é olharmos para este segmento de reta que representa a altura do triângulo principal. Essa altura, vamos tratar como h, ela serve como um lado comum para esse triângulo, retângulo que você criou, e este outro triângulo retângulo que você criou.
Como eu vejo que esse triângulo é retângulo com um ângulo de 45 graus, eu entendo que este outro ângulo vai ser de 45 também. Assim, eu até anoto e deixo bem evidente, tracejado, o quadrado do qual nós extrairíamos esse desenho. Neste triângulo retângulo que surgiu de um quadrado, você pode até usar as coisas que falamos sobre Pitágoras e etc. Como nós treinamos as razões trigonométricas, então eu quero, num primeiro momento, pensar em achar essa medida h através justamente do seno de 45 graus, que, como bem vimos, é igual a raiz de 2 sobre 2. Este mesmo seno, que é igual a raiz de 2 sobre 2, pode ser calculado como cateto oposto. E dentro desse triângulo, quem faz o papel de cateto oposto é a medida h sobre a nossa hipotenusa. Nos foi dado raiz 5 raiz de 2. Ao multiplicarmos em cruz, nós vamos ficar com 2 vezes o valor de h, igual a 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Esse raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 vezes 5, 10. Se 2h é igual a 10, só o valor de h é igual a 5. E aí, eu comento com você aquela historinha que a gente já tinha falado. O que faz deste triângulo um triângulo especial? Se eu conhecer a medida de um lado, eu conheço a dos outros lados. Agora, este outro triângulo que está desenhado à sua direita tem um ângulo de 30 graus dentro de um triângulo que já é retângulo. Esse ângulo só pode ser de 60 graus. Reconhecemos o outro triângulo especial, justamente aquele que, se eu conhecer a medida de um lado, eu conheço a medida dos outros. E detalhe que acabamos de reconhecer. Se aquele h vale 5, vamos lá, entenda. O valor do seno de um ângulo qualquer é sempre dado por cateto oposto sobre hipotenusa. Em especial, para esse ângulo de 30 graus, eu já sei, porque ele é um ângulo agudo de um triângulo especial. Eu sei que o seno de 30 vale meio. E se vale meio, eu vou expressar como cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Veja, quem faz o papel de cateto oposto? Para esse triângulo retângulo, quem faz o papel de hipotenusa? Assim sendo, o valor de x, que tanto queríamos encontrar, vai ser igual a 10. Primeira medida bem encontrada, vamos para a segunda. Paulo, a segunda, como é que eu faço? Bom, eu te ofereci 3 razões trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente. Você precisa saber escolher com inteligência qual dessas razões usar aos olhos do que o exercício te ofereceu. Repare no ângulo de 30 graus. Quem você tem é o cateto oposto a ele. Quem você quer é o cateto adjacente. Então você pode muito bem trabalhar com cateto oposto e cateto adjacente. Existe uma relação entre eles, que é a relação da tangente. A tangente de 30, vimos no início desse vídeo, é raiz de 3 sobre 3. Mas também deve ser calculada como cateto oposto, e neste momento quem faz o papel de cateto oposto é o 5 sobre o cateto adjacente. Se nós vamos multiplicar em cruz, nós vamos acabar ficando com raiz de 3 vezes y igual a 15. O que eu quero é só o y, então eu pego raiz de 3 e passo para o outro lado dividindo. Depois de dividir, eu vou precisar racionalizar. Basta multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. E após a simplificação, você chega ao valor de y igual a 5 raiz de 3.
Tudo ok?